Seja bem-vindo a mais um episódio da série Tributo à Cidade Natal. Neste episódio, nós rememoraremos a vida e a obra de um barrense ilustre, Hermínio Castelo Branco. A sua trajetória literária é repleta de glórias e ele nos legou um clássico da literatura piauiense, a Lira Sertaneja. Para falar sobre ele, convidamos Elmar Carvalho, autor de mais de uma dezena de livros de gêneros diversos, romance, poemas, crítica literária. Elmar Carvalho, que é membro da Academia Piauiense de Letras, tem raízes fincadas também na cidade de Barras do Maratauã. Bom dia, poeta. Seja bem-vindo. Fique inteiramente à vontade para fazer a exposição da vida e da obra deste ilustre escritor que é Hermínio Castelo Branco. Hermínio de Carvalho Castelo Branco nasceu na fazenda Chapada da Limpeza, então pertencente ao município de Barras, em 20 de maio de 1851. Na época em que ele nasceu, o Piauí ainda estava se livrando dos transtornos, das problemáticas causadas pela revolta dos balaios, que também transcorreu em solo piauiense, como se sabe. E também estavam sendo feitas as tratativas, as lutas para a transferência da capital do Piauí de Oeiras para a Chapada do Corisco, e deu origem à Teresina, no ano seguinte. E, quando ele tinha 14 anos, estourou a Guerra do Paraguaio, na qual lutaram vários parentes deles e vários barrenses, conforme adiante tratarei disso. Ele pertence à ilustre estirpes piauiense. Seu avô, Miguel de Carvalho e Silva, era baiano, ou com os jesuítas. Casou-se com Ana Rosa Clara Castelo Branco, que era bisavó dele. Esses eram os bisavós do nosso Hermínio. E ele era neto do grande patriota e poeta Leonardo de Carvalho Castelo Branco e de Judite da Mãe de Deus Castelo Branco. Esta também poetisa, fazia versos, como advante demonstrarei. Era filho de um homem letrado, era filho de Miguel de Carvalho e Silva Castelo Branco, que foi professor do Liceu em Teresina. Era professor de retórica e de artes poéticas, não é? Portanto, era uma pessoa que tinha cultura. E era ele sobrinho e primo de Teodoro de Carvalho Castelo Branco, dito o poeta caçador, do qual foi muito amigo, próximo, além de sobrinho e primo, era amigo próximo, fazia caçadas com ele. Sobre ele, acho importante transcrever o que disse o Monsenhor Chaves em sua biografia sobre ele. Aspas. Tinha vocação poética e possuía também um caráter indomável e agreste. Aliás,
Ser poeta em sua família era uma tradição. Poetas tinham sido seu avô, o grande Leonardo de Carvalho Castelo Branco, da Guerra da Independência, e sua avó, Dona Judite. Eram poetisas algumas de suas tias. Clodoaldo Freitas, nas suas pesquisas, nos guardou duas pepitas daquela família de poetas. Quando Leonardo estava preso em Lisboa, por causa de participação no movimento da independência do Piauí, sua mulher, Judite, um dia picou a ponta de seu dedo com uma agulha e escreveu, com seu próprio sangue, numa folha de papel, esta quadra, que enviou ao seu marido prisioneiro. Da fiel mão que te dei, esta tinta foi tirada. Não queiras, meu bem, que esteja de ti mais tempo apartada. Ausente do lar por causa de suas longas andanças, Leonardo recebeu um dia, de uma de suas filhas, esta outra quadra. Ainda nem 6 meses tinha, quando meu pai se ausentou. E hoje converso e brinco. De que tamanho eu não estou? Encerro aqui a transcrição do Monsenhor Chaves. Então, essa família do nosso Hermínio deu ao Piauí e ao Brasil vários heróis políticos, fazendeiros, poetas, e teve uma grande participação na Guerra do Paraguai. Alguns dos seus parentes morreram, ele mesmo foi considerado herói. Eles faziam parte do primeiro corpo de voluntários da pátria. Mas então o fastígio, quando ele nasceu, o fastígio de sua família já havia cessado ou diminuído, né? Já as senzalas não tinham mais escravos, já as fazendas estavam partindo para a decadência, o patrimônio da família já estava minguando. O fato é que ele foi amigo de caboclos, vaqueiros e lavradores. E é certo que ele viu, participou, assimilou essas atividades, esses costumes, e, sem dúvida, tinha conhecimento do nosso folclore e dominava muito bem a linguagem. Cabe aqui ressaltar que ele teve como seu professor o seu pai, que eu já disse que foi professor do liceu. Mas, de fato, embora ele tivesse uma inteligência grande, arguta, mas não teve muita dedicação ou interesse por altos estudos, de forma, então, que ele absorveu esses conhecimentos do seu pai, que foi professor, como eu disse, do liceu em Teresina, de retórica e de artes poéticas. Mas ele assimilou todas essas atividades, costumes, e depois ele cantou isso nos seus poemas. E participou, viu essas colheitas, essas farinhadas. E também uma peculiaridade interessante dele, ele também participou de desafios. Curiosamente, nos seus poemas, eu não tive conhecimento e nem ouvi, nem li ninguém falando
sobre a questão de moagens, de engenhos, como isto foi bem tratado pelo nosso da Costa e Silva. Talvez até você, no final, possa fazer algum esclarecimento, porque ele era de uma região e em Barras, como você sabe, tem a região da Puba, onde existem, e existiram mais ainda no passado, vários engenhos, que certamente fabricavam açúcar e cachaça, né? Sobretudo rapadura e cachaça, os alambiques e as fábricas de rapadura. Mas ele não canta essa parte, mas canta várias outras coisas, como adiante demonstrarei. Inclusive, cantou muito bem a festa de São Gonçalo. Adiante falarei sobre isto. Ele, como disse, era um poeta de uma vertente popular. E ele praticava tanto a chamada poesia de gabinete, ou, digamos, o cordel, a poesia escrita, pensada, como ele praticava improvisos, ele participava de desafios. E, certamente, a poesia do desafio, e a gente vai ver isso num trecho que eu vou ler adiante, ela pratica muitas vezes o hiperbolismo e, às vezes, um hiperbolismo com certas jactâncias. Mas, às vezes, nesses exageros, nessas hipérboles, o cantador tece elogios grandiosos ao adversário, mas, às vezes, também ele relata defeitos graves do adversário, sempre no exagero. E, ao mesmo tempo, é costume, nessas coisas, ele se exaltar, ele se engrandecer, ele ter verdadeira jactância de suas proezas. Isso é comum nesse tipo de poesia. Então, se sabe que o nosso poeta desafiou cantadores famosos de seu tempo, entre os quais é referido o Raimundo Dias. Esse Raimundo Dias confessou a Clodoaldo Freitas que só foi vencido uma vez, depois de uma demorada peleja, de uma longa peleja, ele só teria sido derrotado uma única vez pelo Hermínio. O que isto parece demonstrar que o Hermínio tinha muita competência também no improviso, não só nessa poesia de gabinete, nessa poesia escrita ou de cordel, como mesmo nos desafios, nessas pelejas, nessas cantorias. Eu acho interessante aqui dizer que no poema dele sobre São Gonçalo, ele, como dando uma polifonia, ou como uma espécie de transcrever dentro do poema sobre a festa de São Gonçalo, ele como que transcreveu, aparentemente ele transcreveu um desafio. E dentro dos moldes que eu falei, das hipérboles, dos exageros, das jactâncias. E isso, de certa forma, me fez lembrar o Zé da Prata, que escreveu poema, mas que também improvisava. E muitos, aliás, dos poemas do Zé da Prata, que foi um grande poeta na vertente da poesia satírica, e até mesmo, às vezes, fecenina, ele chegou a ter peleja com sola crua, conforme o Guaipuã Vieira revela no cordel dele,
é essa peleja, que eu não posso afirmar que tenha sido inteiramente verdadeira, que não possa ter havido alguma criação, alguma ficção. O Guaipoa Vieira era filho também do grande poeta popular, praticamente um gênio, o Hermes Vieira. Então, o Hermínio, nesse poema dele, a que me referi, São Gonçalo nos Sertões, ele fala, dá detalhes mesmo que só quem conhece poderia falar, das rodas de São Gonçalo, das festas de São Gonçalo, nessa época dele. Mas ele, de uma forma muito interessante e, por sinal, muito criativa, ele como que transcreve, pelo menos, trechos dessas pelejas. Ele até, inclusive, bota um travessão como que a indicar que há uma outra voz no seu poema, no caso, a voz dos cantadores. Vou transcrever aqui, vou ler aqui um pequeno trecho. E esse trecho, aliás, é bem dentro do que eu expliquei, do que acontece muito nessas pelejas, nesses desafios. Sou vara de Mororó, que verga, mas não facheia. Sou coração de pau-ferro, que quebra, mas não brandeia. De uma vez te desengana, meu nó de peia. Amigo Raimundo Dias, eu não sou de brincadeira. Pareço com Marruá, quando refuga a porteira. Pela perna não me vencem, pelas armas é asneira. Não me atires com pistola, que sou mestre de negaça. Eu não sou de brincadeira. Tu és o quebra-cuia, eu sou o quebra-cabaça. Sou mesmo que onça-tigre, eu corro pela fumaça. Nunca vi couro de alma, nem rastro de lobisomem. Sou cascavel de vereda, onde pico urubu come. Sou raio, fogo, corisco, onde não tem São Jerome. Tu és a cascavel véia, eu sou a cascavelinha. Onde bota a minha presa, não tem cura nem mesinha. Nem oração de vigário, nem feitiço de cozinha. Eu subo em serra de fogo com pracata de algodão. Desço na ponta das nuvens com 10 coriscos na mão, castingando com enxofre no estouro de um trovão. Isso tudo não é nada, não acho ser valentias. Eu monto nos canguçus para vaquejar as cutias. Passando a sela na ema, esquipo 40 dias. Quando venho preparado, com destino para a função, porque espim é meu cavalo, surucucu cinturão, e meu chapéu de cabeça, marimbondo de surrão. Por aí bem se revela aquelas características que eu falei dos desafios e que ele transcreve nesse poema São Gonçalo nos Sertões. De forma que o nosso poeta, ele transcreveu em seus poemas, até porque os conhecia muito bem, cenas e cenários do cotidiano sertanejo, do rurícola. E nesses poemas, desses costumes, das atividades laborais, como colheita, farinhada, vaquejada, e também tratou dos tipos piauienses, como essas figuras desses folguedos, do nosso vaqueiro, do caçador e assim por diante, de forma que a sua poesia é permeada por essas crenças, até mesmo crendices e superstições, de tal sorte que podemos dizer que a poesia do Hermínio é uma poesia identitária. É uma poesia que é bem a identidade do nosso Piauí. É como que a radiografia
da alma do espírito piauiense, sobretudo, claro, de sua época. O Higino Cunha e o Celso Pinheiro Filho, eles falam que as cantorias e os cantadores seriam uma cultura de origem tipicamente nordestina. Até eles falam que não teria havido influência nem de africanos, nem de europeus. Embora eu já tenha lido que esses poemas de cordel teriam também sofrido influência europeia, dos poetas, trovadores de Provença, né, dos poetas provençais. Mas não estou aqui, não cabe aqui, nessa minha fala, discutir essas coisas eruditas. Estou apenas transmitindo conhecimentos. Agora, o Celso Pinheiro e o Higino Cunha se louvam no fato de que muitos dos nossos indígenas eram improvisadores. Eles cantavam de forma improvisada. E ele cita aí os tamoios e os tupinambás. E o confrade Reginaldo Miranda, que atualmente é o maior historiador sobre a questão indígena no Piauí, ele fala que indígenas que estiveram aldeados em regeneração, na velha São Gonçalo, na vila de São Gonçalo, de regeneração, que havia índios cantores que gostavam de música, de dança. Mas fica aí o registro. E sobre esse fato desses improvisos, eu até lembro que o Firmino Teixeira fez um cordel em que, um pouco ficcionando, talvez, ele relata uma peleja que teria havido o Zé Gaderaldo e o Zé Pretinho. Então, é o que o nosso Hermínio fez no seu poema São Gonçalo, como que ele, pelo menos aparentemente, transcreveu trechos de pelejas, ou então ele criou em cima disso, simulou essas pelejas. Mas o fato é que eu li aí para conferir isso. Então, esses poetas, repentistas, cantadores, eles eram poetas e músicos. E o nosso grande Hermínio, ele se filia, posso dizer assim, a estirpes de poetas como Catulo, da Paixão Cearense, e Juvenal Galeno, e até mesmo o nosso J. Coriolano. São poemas que têm algo de semelhança e têm alguma similitude. E há mesmo quem diga que Hermínio teria sofrido influência do seu tio Teodoro de Carvalho Castelo Branco, o nosso poeta cantador. Hermínio, como disse anteriormente, e aqui entrarei um pouco mais em detalhes, ele teve vários parentes e amigos e conterrâneos barrenses que participaram da Guerra do Paraguai. Essa guerra foi deflagrada quando ele tinha apenas 14 anos. Mas ele mal tinha completado, ou nem tinha completado ainda 18 anos, ele passou a integrar esses voluntários da pátria. De tal maneira que ele foi herói da Guerra do Paraguai, inclusive foi promovido a alferes e participou de vários combates.
Mas então a guerra já estava se aproximando do fim. E quando a guerra terminou, ele continuou em sua carreira militar. E foi nessa condição de militar que ele esteve em várias regiões do país. Esteve em Manaus, em Uruguaiana, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Mas, curiosamente, ele não escreveu nada, a não ser uma única poesia, sobre essas outras paragens. Mas, contudo, ele, em alguns de seu poema, ele revela a saudade da terra natal, a saudade do Piauí. São verdadeiras canções do exílio, né? Adiante, mostrarei uma. E visitou o Piauí quando estava servindo fora e escreveu a maioria de seus poemas no Piauí, inclusive em Teresina, talvez sobretudo em Teresina, e ele as publicava nos jornais de Teresina, o Semanário, o Telefone e a Época. Mas chegou o momento que ele coligiu esses poemas em livro, a que deu inicialmente o nome de Ecos do Coração. Com esse título, Ecos do Coração, ele tirou 6 edições. Na 7ª edição, que ele publicou em Fortaleza, ele acrescentou alguns poemas, mas não todos os poemas que ele escreveu, talvez por uma questão financeira, para não encarecer o livro. No período de 1881 a 1884, ele esteve várias vezes em Barras, sua terra natal, e participou de várias caçadas com o seu tio Teodoro. E então ele deliberou, achou por bem organizar as excelentes poesias do Teodoro em um livro a que denominou A Harpa do Caçador. E publicou esse livro. E isso foi muito importante, porque salvou do esquecimento esses poemas, esses bons poemas do Teodoro. Mais ou menos aí por essa época, ele achou por bem entrar na política. E, no afã mesmo de defender o seu partido, escreveu cartas em versos em que ridicularizava o partido adversário. E, segundo consta, isso está num prefácio escrito pelo nosso Celso Pinheiro Filho, ele teria chegado ao ponto, a poesia é muito uma coisa que às vezes apaixona e até faz as pessoas, às vezes, cometerem exageros. Então, consta que ele teria até prestado queixa em delegacia de que teria sofrido um atentado a mando dos seus adversários. Mas na investigação, segundo consta, mas isso também pode ser uma maledicência, que ficou aí na história, que ele não teria sofrido nenhum ferimento e que o sangue que teriam encontrado no solar de sua casa teria sido um sangue de um pinto, episódio que ficou conhecido por esse nome, o sangue do pinto. Mas o fato é que a política só lhe causou dissabor, decepções, e ele, por esse tempo aí, voltou a Manaus, onde estivera. Então, ele voltou a Manaus, foi para Manaus. E, ao que consta,
O único poema que realmente ele escreveu sobre paragem que não seja o Piauí foi esse poema À Margem do Rio Negro, que é o rio que banha Manaus. Esteve em visita ao Piauí em 1887. Contudo, como eu disse, ele escreveu poemas em que demonstra saudades do Piauí, verdadeiras, como eu disse, verdadeiras canções do exílio. E creio eu que ele, à semelhança daqueles animais que, quando sentem que vão morrer, voltam ao local onde nasceu, o nosso Hermínio parece que, pressentindo talvez a proximidade da morte, retornou ao Piauí, voltou a morar em Teresina em junho de 1889. E um pouco depois, em 18 de dezembro desse mesmo ano de 1889, ele veio a falecer. Ele, naturalmente, foi acostumado com o bucolismo da paisagem rural, dessas atividades rurais, dessas atividades rurícolas. Então, para ele, o mundo talvez não devesse nem progredir, mas permanecer bucólico, sem as mazelas do progresso. Mas não há realmente quem possa deter o progresso, né? As coisas novas, as mudanças, as tecnologias, etc. Nesse ponto da minha fala, acho importante transcrever o que dele disse Clodoaldo Freitas, que, aliás, talvez fosse até adversário dele, né? Clodoaldo disse: o seu verso é simples, uma cópia fiel do verso popular. Hermínio desenha com admirável exatidão e fidelidade os fatos e usanças da vida sertaneja, na verdadeira linguagem do homem rústico do sertão. Escrevia para os sertanejos, e os sertanejos, lendo-o, o compreendem e decoram, vendo em seus versos a sua imagem e reprodução das cenas diárias da acidentada e feliz vida do lavrador e do vaqueiro. Hermínio escreve como o povo fala. Portanto, é de se notar que, na poesia do nosso Hermínio, ele tem um pouco do coloquialismo. Ele reproduz muito dessa linguagem falada pelo povo, até porque ele foi amigo dessas pessoas simples da zona rural. E, sobretudo, a gente nota que ele demonstrava muita fluência, quase como se fosse uma coisa espontânea a sua poesia. Tanto que a gente não nota aquelas camisas de força, aqueles fórceps para certas rimas ou para certas metrificações. A gente vê a poesia dele como uma coisa quase espontânea, fluente. O João Pinheiro, também barrense, autor do célebre livro Literatura Piauiense, disse do nosso poeta: é uma obra genuinamente piauiense, em que não raro se agrupam verídicas e interessantes cenas do agreste. O viver de nossos homens do interior, surpreendidos em flagrantes e descritos
com muita propriedade e segurança, na própria e sugestiva linguagem sertaneja. Encerrando aqui a parte da palestra propriamente dita, acrescento que muitos versos ficaram na memória de piauienses. Muitos guardaram decorados esses versos. Até porque essa obra dele, a obra Lira Sertaneja, foi editada várias vezes, embora em edições pequenas. E muitos cantadores famosos, entre os quais Pedro Moura, decoraram seus versos e se encarregaram de reproduzi-los, de disseminá-los em outros estados, em outras paragens. De modo que a poesia do Hermínio talvez seja uma das que mais ficaram na memória popular, na lembrança dos pósteros. Parece-me que, segundo o nosso roteiro, não é, Dilson? Teria eu agora que ler uns 2 trechos de poemas, não posso lê-los todos, porque são longos, e tecerei breves comentários. Mas eles são mais para demonstrar ao ouvinte que o que nós falamos sobre a sua poesia é realmente o que nelas estão, nas suas poesias estão. Fique à vontade para fazer a leitura, viu, Marco? Então vamos a essa aqui. Deslizava o mês de agosto, numa tarde prazenteira, que só se vê no sertão. O rei dos astros descendo, dourava o cimo dos montes e corria a viração. No centro de extensa mata, num baixão de palmeiral, entre morros escabrosos, a natureza caprichosa formou como por encanto perene manancial. Naquele lugar chamado, com muita propriedade, olho d'água do caipora, vencendo grande distância, por ingratas veredinhas, eu cheguei naquela hora. Trazia a rede embrulhada, suspensa na carabina, que no ombro se firmava, o facão preso do lado, a patrona na cintura, com tudo que precisava, escolhendo a posição que melhor me pareceu, contra o vento do nascente, em alto pau subi logo, e atei nos galhos fortes a rede muito firmemente. Pela ponta de um cordão, amarrada na clavina, que preso aos dentes levei, com a devida cautela, suspendi a escopeta até que o coice alcancei. E depois, verificando se a rede estava firmada, com inteira segurança, nela sentei-me de frente. Nela sentei-me de frente, para o lado da bebida, com subida confiança. Esse poema se chama Luar de Agosto e tem o subtítulo, entre parênteses aqui, Cena de Caçada. Então, o ouvinte, o leitor, pode notar facilmente que ele dá detalhes de uma caçada que só uma pessoa que realmente caçou poderia saber, ou então quem leu sobre caçada. Ele dá detalhes sobre a posição que devia ficar, da maneira de não ficar a favor do vento, muito provavelmente para o vento não levar o cheiro dele ao animal arisco, dá detalhes sobre o modo como conduzia a sua arma de fogo, descreve a paisagem e, inclusive, dá a entender que ele escolheu o ponto da caçada porque ali era no local da bebida das caças que ele pretendia, naturalmente, abater. Então, a gente nota a riqueza de detalhes que somente um poeta que foi caçador como ele, assim como Teodoro,
justamente cognominado poeta caçador, poderia um poeta desse tipo saber. Então, e aí se nota também as outras características que eu falei, né? A fluência, a linguagem traduzia do povo, sobretudo do povo sertanejo, do rural. E aqui encerrando, esse é pequeno, eu vou ler na íntegra, tem a viagem ao Amazonas. Retirando-me saudoso de minha terra querida, rompendo os laços mais doces, se há doçuras na vida, vou desferir este canto de saudosa despedida. Qual um batel sem piloto que se lança ao mar sem norte, que aos ventos abriu as velas, o resto deixando a sorte. Assim, nas ondas da vida, vou lutando contra a morte. Mas caro, bem caro custa, a quem tem peito sensível, deixar os lares queridos, que ama quanto é possível, para sofrer no estranho, mágoa cruel, indizível. Porém, tu, fala inconstante, que és a pena da vida, que sorris quando soluça, de dor minha alma transida. Não me farás esquecer de minha terra querida, das verdejantes florestas, onde a infância passei, das campinas matizadas, onde de tarde brinquei, e dos humildes regatos, cujos gemidos notei, do Chico preto saudoso, que lá na moita cantava, na florida rebanceira da corrente que passava, daquelas noites sublimes que aos meus suspiros juntava, de tudo sim quanto guardo no meu coração triste. Afagarei na memória imortal recordação, e nas cordas desta lira acharei consolação. E quando, saudosa terra, dos mares não te avistar, quando o sol no seu zenite, ele usa mesmo zenite, nas ondas se mergulhar, te enviarei um suspiro pela brisa que passar. Note-se que ele dá detalhes da paisagem, que ele revela a sua saudade até do seu tempo, da meninice, da infância, e, sobretudo, revela a saudade das paragens que ele viu na sua infância, ao longo de sua vida, né? Então, é um poema que tem todas aquelas características que já disse em minha fala. E com essa parte, encerro aqui a minha participação, porque o poema foi apenas uma ilustração daquilo que eu comentei ao longo de nossa palestra. Gostaríamos aqui, poeta, de lhe fazer alguns questionamentos acerca da poesia de Hermínio Castelo Branco e, ao mesmo tempo, questionamentos que vão para além de sua fala. E o primeiro deles diz respeito exatamente às razões da popularidade da poesia de Hermínio Castelo Branco. Entre textos, recebeu por diversas vezes ao longo dos seus 20 anos de existência, neste 2002, e-mails de pessoas residentes em outros estados, alguns inclusive não piauienses, com questionamentos sobre a circulação de a lira sertaneja, que é sabido, atualmente circula em edição da Academia Piauiense de Letras, pela coleção Centenário. Entre os e-mails que nós recebemos, é muito vivo aqui em minha memória, o e-mail de um cidadão de São Luís do Maranhão, que nunca esteve no Piauí, mas que aprendeu a admirar Hermínio e a sua poesia por encontrar uma grande relação entre
os poemas de Hermínio e a sua ambiência de nascimento no Maranhão. Essa popularidade da poesia de Hermínio Castelo Branco, que foi, volto a frisar, durante muitos anos, um dos poetas, um dos escritores mais lidos no Piauí, se deve, na sua perspectiva, exatamente a quais fatores? Penso, caro Dilson, que talvez se deva a vários fatores. Um deles foi as várias edições que ele próprio conseguiu patrocinar. Também ele divulgava seus poemas em jornais, como eu disse na minha palestra. Ademais, ele tinha o dom do improviso, participou de cantorias. Tudo isso concorre para divulgar. E creio que a poesia dele caiu no gosto popular da época. Até porque, naquele tempo, a população do Piauí, creio, fosse predominantemente rural. E ele cantava as coisas do sertão, da zona rural. Então, tudo isso concorreu. Então, ela teve várias edições em vida dele, embora pequenas edições, de pequenos números, mas teve também posteriormente. A própria academia publicou duas ou três, aliás, três ou mais edições dela, dessa obra dele, sendo que uma foi esta, aqui, a outra, este livro aqui. Essas edições da Academia Piauiense, além do prefácio muito elucidativo do Celso Pinheiro Filho, também descendente de Barras, ela tinha umas notas explicativas do grande barrense Arimatea Tito Filho. Inclusive, algumas dessas notas eram relativamente longas, que explicavam certos vocábulos, certos regionalismos, e inclusive uma nota sobre o São Gonçalo, sobre o folguedo de São Gonçalo, que eu acompanhei, que eu cheguei a ver quando menino, e que hoje praticamente já não se vê mais, já não é mais praticado, as rodas de São Gonçalo. Então, o Arimatea tece um longo comentário sobre isso. Esta edição aqui, por exemplo, ela é ilustrada. E ilustrada por quem? Por um bisneto dele, pelo Hermínio de Macedo Castelo Branco, o Mino. Então, ele teve a felicidade de ter suas obras reeditadas e, sobretudo, ter caído no gosto popular. E ainda com essa peculiaridade que alguns contadores divulgavam alguns de seus versos. Então, creio que foram esses fatores conjugados que concorreram para que ele se tornasse um dos poetas mais amados e mais divulgados do nosso Piauí. Eu tenho aqui em mãos, doutor Mar, uma edição, a edição de Chão de Poetas, que foi publicada em 1974 por Herculano Moraes, e em Chão de Poetas, Herculano passeia por alguns dos nomes representativos da literatura piauiense, nascidos em Barras do Maratauã. Já se disse com muita precisão que a notabilidade da cidade de Barras, para além da sua natureza abençoada, e aqui nós estamos tomando como referência a antiga Barras, que compreende uma vasta região com alguns municípios que então pertenciam à cidade de Barras, entre os quais a cidade de Esperantina. Diga-se de passagem, Hermínio e sua família estão assentados em região que
compreende hoje o município de Esperantina. Há quem diga que essa notabilidade de Barras, evidente, sobretudo na segunda metade do século XIX, até o Estado Novo, ela se dá intensa até a caída de Leônidas Melo do poder. Então, essa grande notabilidade de Barras estaria associada, entre outros fatores, à ascensão política dos Pires Ferreira e Castelo Branco, que se intensifica com a Guerra do Paraguai, e se inicia na Guerra do Paraguai, e também a grande presença de muitos escritores dessas famílias, que são, na verdade, uma família comum, com várias ramificações, estaria relacionada a esses fatores, para além dessa natureza abençoada. Tanto ao prestígio político dessas famílias, nesse momento aí relatado, como, sobretudo, ao grande número de escritores integrantes dessa família que vão laurear a nossa literatura com obras significativas. Se nós tomarmos aí de Francisco Gil, Castelo Branco, até a contemporaneidade, nós vamos observar que um número representativo dos escritores piauienses, com ou sem o nome Castelo Branco, são integrantes desta família. Herculano Moraes faz aí um retrato do Hermínio, e ele diz aqui, exatamente, eu vou ler aqui para reforçar aqui as suas palavras de ainda há pouco, ele diz aqui o seguinte sobre Hermínio: assimilou tudo, a linguagem, os costumes, os pudores, as cismas, as crenças, e fundiu tudo isto na paisagem ainda pouco estragada pelos homens, onde o vaqueiro e o gado decoravam os campos, e os lavradores rasgavam clareiras nas matas para a abertura das roças. Das roças, Hermínio só gostava do final, a colheita, que significava milho verde, pamonha, jerimum, e o mais importante, fim do inverno, a desmancha da farinhada. Esta última porque unia o útil ao agradável. Ouvia os desafios dos cantadores, enquanto comia crespas e beijus quentinhos. Aqui nós temos um retrato deste Piauí rural, a que o senhor faz referência, e eu aproveito para perguntar, me desculpe a longa digressão, eu quis aqui ilustrar reforçar aqui seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, expressar aqui uma opinião acerca da notabilidade de Barras, que ficou no imaginário coletivo de outras regiões, alguns dos fatores que constituiriam essa notabilidade. Há ainda, doutor Elmar, espaço na atualidade para esta poesia de motivos rurais? Olha, eu disse que Barras, eu tive a oportunidade de dizer que Barras não é apenas a terra dos governadores, mas é também uma terra de marechais, poetas, intelectuais. Como você disse, vários pontificaram e pontificam na Academia Piauiense de Letras e estão entre os mais importantes escritores do Piauí. Muitos são patronos, muitos ocuparam cadeiras, e também filhos de barrenses também estão pertencer à Academia Piauiense ou se tornaram expoentes das letras do Piauí. O fato é que, respondendo à sua pergunta sobre essa questão rural, o que ocorre é que, nos últimos anos,
E, sobretudo, agora, houve o chamado êxodo rural. As pessoas deixaram o campo e vieram para a cidade. A tecnologia também, desses grandes projetos agrícolas, diminuiu o número de pessoas usadas na agricultura. Então, a maioria esmagadora da população se tornou citadina. E aí, a não ser assim como uma curiosidade, a literatura voltada para os costumes, para o folclore rural, para as atividades rurais, certamente perdeu a importância. Ainda mais com essas tecnologias de hoje, em que o mundo praticamente vem para o celular ou para o computador de qualquer um de nós. Então, eu diria que essas coisas que o Hermínio cantava, e vários outros também cantaram, como foi o caso do J. Coriolano, do Juvenal Galeno, do próprio tio dele, Teodoro, e outros mais, ela hoje já não tem tanta importância assim, porque, como eu disse, a parafernália tecnológica, os interesses culturais com esses audiovisuais e também o fato de que a população se tornou mais urbana. Mas sempre. Bom, e teve aí aquele boom do romance de 30, em que muito se tratou das questões rurais, do trabalhador rural, do homem do campo. Mas, hoje em dia, já hei de acho, que já essa questão dessas atividades rurais, desse folclore, dessa cultura rural, já não é tão tratada assim nas nos nossos poemas. Talvez seja ainda um pouco mais no romance, mas já não é tanto assim, por causa dessa mudança toda, desse êxodo rural, dessas novas tecnologias, dessa parafernália de entretenimentos culturais, como cinema e audiovisuais, clipes e outras coisas, né? Artes visuais e assim por diante. Mas acho que sempre será um tema palpitante, porque quando você trata também da coisa rural, dessa questão rural, você trata também dos sentimentos do homem, que eles estão em qualquer parte do mundo, só que com as suas peculiaridades regionais. Mas creio que não terá mais, pelo menos por enquanto não, a importância que teve outrora. Agradecemos ao poeta e romancista Elmar Carvalho pela colaboração com a série Tributo à Cidade Natal, fazendo um perfil de Hermínio Castelo Branco e ressaltando alguns aspectos de sua produção literária. Friso aqui que Dr. Elmar Carvalho, magistrado aposentado, tem origem na cidade de Barras. O seu pai, Miguel de Carvalho, é barrense, e aqui ressalto que, com muita satisfação, é também primo de minha bisavó, Adalgisa de Carvalho e Silva Pires, dona Dazinha, o que me traz sempre muita satisfação. Quem me declinou isso a primeira vez foi seu Miguel, que esteve em Barras durante o lançamento da edição de Rosa dos Ventos Gerais, no Colégio Gervásio Costa, né? E após o evento ele me declinou essa informação, então, já faz bastante tempo, creio que já vai aí há uns 18 anos, mais ou menos, eu acho que talvez seja isso, né? Então,
que me traz sempre bastante satisfação, essa grata lembrança da figura de seu Miguel, pai do poeta Elmar Carvalho, uma pessoa amável, de bom diálogo, uma pessoa extremamente admirável. Agradeço com essas palavras, nós prestamos aqui também uma homenagem a Miguel de Carvalho, barrense, pai do nosso poeta Elmar Carvalho. Muito obrigado, poeta. Obrigado pela homenagem prestada ao meu saudoso pai, e nessa época que ele conversou com você, que já está com esses 18 anos por aí, ele tinha uma memória muito boa, né? E aí ele sabia desses laços de parentesco, dos primos, das pessoas mais próximas, né? Agora, meu pai era discreto nessas ramificações familiares, porque ele não gostava de empáfia, e então ele era reservado quanto a isso. Mas provocado por você, ele então declinou esses seus enlaces familiares. Muito obrigado, poeta, e até a próxima oportunidade. Tributo à cidade natal 2022. Muito obrigado.